Deus e a Mamon. O ponto 4, que nos fala de Jesus em casa de Zaqueu. E diz assim esta passagem, escrita por Lucas. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo facto de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu a um sicômoro, ou seja, uma espécie de figueira ou de plátano, para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Zaqueu desce depressa, porque é preciso... Chegando àquele lugar, Zaqueu dirigiu o seu olhar para o alto e ali o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Mas vendo isto, todos ali à volta murmuravam, dizendo: mas ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e até se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Ora bem, primeiro, quem eram estes publicanos, dentro dos quais se incluía Zaqueu? Então, Zaqueu era considerado àquela altura um publicano, porque os publicanos eram precisamente aquelas pessoas que cobravam os impostos aos demais e por isso mesmo eram mal vistos. Até porque naquele tempo não deveria ser fácil ter que restituir ao domínio romano uma parte daquilo que se ganhava e obviamente que quem cobrava, neste caso Zaqueu, não era bem visto pelos demais. Agora, o que importa aqui nesta passagem da vida de Jesus é que nós vemos Jesus a agir uma vez mais de forma muito coerente com os princípios que ele ensinava. Ele não se deixa levar nem uma vez pelos preconceitos do mundo. Ou seja, ele poderia, se fôssemos se calhar nós na nossa condição, ter escolhido outra pessoa, mas ele não faz isso. Ele escolhe precisamente a Zaqueu. Então ele entra em Jericó, uma multidão ali o espera, muitos por curiosidade, obviamente, porque já se falava muito desta personagem, e depois, sem se impressionar, ele escolhe hospedar-se precisamente na casa do tal homem que era mal visto pelo seu trabalho. Nós sabemos que Jesus não faz nada ao acaso, não é? É que esse homem demonstra estar já preparado para a mudança total na sua vida. Ele dispõe-se em conversa com Jesus até a distribuir aos pobres a metade dos seus bens e a compensar aqueles a quem já havia prejudicado. E esta mensagem que fica registada por Lucas é uma atitude corajosa. Não a atitude de Lucas, mas a atitude deste Zaqueu. Fica aqui como a marcar-nos a nós próprios, a incentivar-nos a nós mesmos a procedermos da mesma forma. A reconhecermos, e eu penso que nós todos já reconhecemos isso, senão não estávamos aqui hoje, a reconhecermos a necessidade da transformação, de adquirirmos novos valores e de vivermos de acordo com esses novos valores. E foi isso que, a dada altura, tenha sido pelo caminho da dor ou não, nos fez bater à porta, tomar coragem e querer participar desta doutrina. Então Jesus percebeu, obviamente, pela sua capacidade, aquilo que se passava no íntimo de Zaqueu. Não foi preciso Zaqueu ter-lhe dito que estava com vontade de modificar-se, de se transformar. Zaqueu estava ali e só a sua presença fez com que Jesus captasse essa sua intenção, esse seu desejo. E por isso é que Jesus o escolheu. E quando Jesus diz, hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que tinha parecido. Então, nesta atitude, Jesus veio demonstrar-nos que todos são filhos de Deus. Que não importa, que nós não deveríamos ligar tanto assim à forma como as pessoas são vistas, não deveríamos ligar aos preconceitos, não é? Porque todos, afinal de contas, estamos fadados à perfeição, à felicidade um dia, não é? E que ninguém, portanto, tem a condição de vir a negar ao outro essa mesma oportunidade, que é a atitude que Jesus toma para com Zaqueu, não é? Por sua vez, Jesus também nesta mensagem nos ensina, ou seja, nesta atitude, nos ensina que nós devemos agir assim para com todos, não menosprezando jamais aqueles que erram. Também é outra atitude que nós ainda temos muita tendência para fazer. Nós menosprezamos logo aqueles que cometeram algum tipo de erro, colocamos com muita facilidade essa pessoa de lado. Quantas vezes dizemos, a mim fazem, mas só me fazem uma vez. Eu perdoo, mas não volto a lidar com aquela pessoa. E isso é a atitude contrária aos ensinamentos de Jesus. Mas, por sua vez, Zaqueu também veio demonstrar algo. Veio demonstrar-nos que o seu desapego pelos bens terrenos, a sua disposição até em usar os seus bens, aquilo que ele já possuía, em benefício dos pobres, de até lhes pagar, ou seja, lhes retribuir aquilo que já lhes havia tirado, demonstra que ele naquele momento não só tinha a vontade de se regenerar, mas que ele próprio também não guardou rancor diante daqueles que o censuravam naquele momento ou até o desprezavam. E nós também devemos fazer isso. Também foi preciso coragem para muitos de nós, por exemplo, entrarmos dentro da Associação Espírita. Também foi preciso muita vontade de realmente esquecermos aquilo que os outros pudessem dizer de nós mesmos e tomarmos a iniciativa de bater e de entrar para ver como é, não é? E então, esta também tem sido a missão que a própria Associação Espírita tem levado a cabo ao longo destes 24 anos. A de desmistificar esta doutrina, a de nos mostrar o quanto ela é compensadora para cada um de nós, valiosa, quanto ela nos poderá ajudar nesse caminho de transformação em que todos nós já sentimos cá dentro esse ímpeto de enverdar. Eu própria me identifico um pouco com Zaqueu. Eu sou talvez um dos elementos mais recentes na associação, digo eu, como trabalhadora. Mas eu reconheço que tinha as minhas imperfeições e comecei a pensar nelas muito mais no momento em que engravidei. Porque sabia, caiu em mim aquela consciência de que eu iria ser mãe e de que iria trazer ao mundo um novo ser. E essa consciencialização desse meu novo papel foi precisamente o que fez despertar em mim a vontade de me modificar, de ser alguém a quem esse meu filho ou filha, neste caso veio a ser uma filha, não é? Como vocês sabem, pudesse olhar para mim e ver, olha, ainda bem que ela é minha mãe, ter alguma satisfação em saber que tem ao seu lado uma pessoa que, obviamente, continua com as suas imperfeições, mas que pelo menos se esforça por se melhorar. E foi isso que me fez também tomar um tal dia, penso que em março, a iniciativa de não ligar à palavra espiritismo, que estava na altura pintada na parede, e entrar para ver o que era esta doutrina. Então, acho que todos nós, de certa maneira, nos identificamos um bocadinho com esta personagem e com esta história.